Boa tarde, pessoal. Estamos juntos aí para começar mais uma jornada nesse trimestre estudando o tema do grande conflito. Vai ser o nosso caminhar, o nosso carro-chefe de estudos durante todos os sábados desse trimestre. Antes da gente entrar na lição 1, propriamente dita, que é a lição que estamos revisando para essa semana, um panorama geral da lição enquanto compreensão tanto dos objetivos da lição do trimestre, quanto a compreensão de estrutura metodológica. Se você já teve a chance de dar uma passeada pela lição, você vai reparar, entre outras coisas em relação à lição, que ela vai seguindo em paralelo com a leitura do livro Grande Conflito. Então, a primeira dica para o estudo desse trimestre, se você quiser realmente usufruir da lição desse trimestre, é se atentar sempre na lição de sábado, no trecho da lição destacado para o estudo de sábado. Você vai ver lá no final da lição de sábado uma indicação com asterisco. Essa lição foi baseada em, e ali estão os capítulos do Grande Conflito relativos à lição que você está estudando na semana. Por exemplo, a lição número 1 está baseada nos capítulos 29 e 30 do livro Grande Conflito. Se você for lá para a lição número 2, na parte de sábado, você vai encontrar lá no rodapé, essa lição foi baseada nos capítulos 1 e 2 do Grande Conflito, e assim sucessivamente todas as lições do trimestre. Portanto, o primeiro conselho que eu já dou de partida é que você mantenha no estudo da lição o livro Grande Conflito ao lado. Há duas formas de você fazer isso, e lendo em paralelo ao longo da semana, ou se você tem dúvidas de que isso seja possível, meu conselho é aproveite o sábado à tarde, aquele hiato de tempo normalmente sem muita situação de intercorrências ou coisas para fazer, para você tomar o tempo necessário para a leitura dos capítulos que estão ali indicados, fazer suas anotações e depois percorrer o estudo da semana. Igualmente se faz, neste caso dessa lição em específico, bastante necessário que vocês acompanhem as citações, os comentários postados na lição lá no final dela, para quem tem a lição completa de professor, os comentários de Ellen White. Se você não tiver, essa é uma lição que eu aconselho, sem sombra de dúvidas, ter esse texto de comentários como um estudo paralelo para a lição do trimestre. É uma lição bastante importante enquanto temário, enquanto tema central, por ser exatamente a essência daquilo que a Bíblia discute em relação ao plano da redenção. Nós vivemos um cenário de conflito entre o bem e o mal, esse cenário estabelecido desde o início do processo do conflito no céu, depois a transferência desse conflito para a terra, quando o ser humano aceita as propostas de Satanás, e todo o contexto que envolve essa estrutura, essa batalha entre bem e mal, até o seu desfecho final na resolução do grande conflito. Portanto, esses são os conselhos iniciais que eu daria para o estudo desse trimestre em função do tipo de tema. Em paralelo a isso, para quem desejar, recentemente o pessoal do Lineage Journey lançou a série Grande Controvérsia ou Grande Conflito, que também é um material bastante rico de acompanhar em paralelo o estudo da lição desse trimestre. Tem lá no YouTube, depois o Fernando pode postar isso, seja na edição do vídeo ou em algum ambiente nosso dos grupos, mas vale a pena acompanhar em paralelo com esse material gravado em vídeo, até porque ele percorre várias estruturas do cenário do grande conflito ao longo da história, além de resgatar a parte temática, resgata as imagens históricas dos diversos embates que aqueles que seguiam a verdade tiveram com os seus processos temporais ou culturais de época, nas perseguições que sofreram ou nas tentativas de extermínio do processo da verdade ao longo de todos os tempos. Então vale a pena acompanhar em paralelo esses dois elementos de fundamento ou de background do estudo da lição desse trimestre, ok? Grande Conflito como texto principal, que é o carro-chefe dessa discussão do temário do Grande Conflito, e como séries de vídeo, essa série do Lineage Journey, ela serve bastante como pano de fundo e compreensão do que foi esse movimento inteiro do conflito ao longo dos tempos. Posto isso, vamos à lição da semana, que é o nosso assunto em questão. A lição dessa semana, a primeira lição que abre o trimestre,
começa exatamente mostrando o background, o que está por trás das cortinas no início de toda a estrutura do conflito. E por isso o título escolhido pelo pastor McPhilling de A Guerra por Trás de Todas as Guerras. Quando a gente observa essa lição como introdução do trimestre, esse momento específico de começar uma jornada de compreensão do grande conflito, é natural que, falando de conflito, alguns textos saltem à nossa memória da leitura bíblica. O primeiro deles, que foi exatamente o texto escolhido para a abertura da lição, é o texto de Apocalipse 12, e há uma razão bastante importante para esse texto ser escolhido como abertura, que é exatamente o texto que descreve a batalha que há no céu e a consequente expulsão de Lúcifer e de seus anjos da convivência no sentido estrito e pleno do céu. A gente vai ver isso em dois momentos, um momento inicial dessa batalha no sentido mais direto e físico, que é a batalha primária nesse processo, que era a convivência dos anjos no céu e o antagonismo manifesto pela rebelião de Lúcifer, e depois um segundo momento, que é definitivamente a desvinculação de qualquer acesso a esse contexto do céu, por ocasião da morte e ressurreição de Cristo, quando a batalha de fato é vencida e as intenções de Satanás são expostas sem mais restrição ao mundo inteiro, para que compreenda quais eram os seus reais intentos na rebelião inicial. O texto que abre a lição, que é o texto de Apocalipse 12, versos 7 e 8, propõe, enquanto apresentação, então estourou, a lição desse trimestre vai ter uma tradução interessante da Bíblia, mais renovada, até por conta do contexto em que vivemos hoje, e talvez a linguagem não seja tão natural para muitos que têm mais costume da leitura da Almeida Antiga ou coisa do gênero, mas ela começa assim: então estourou a guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. A grande pergunta inicial de um olhar para esse tema do conflito é: como é possível num mundo perfeito, num mundo criado por um Deus perfeito, como é que é possível, neste contexto, surgir o mal? Ou seja, por trás de todo o contexto da perfeição, havia uma brecha, havia algum defeito, Deus errou alguma coisa quando criou. Se Deus é perfeito, por que existe essa questão como uma contingência ao mal? Além disso, se Deus criou Lúcifer, não seria então ele, Deus, o responsável pelo surgimento do mal, uma vez que, criando Lúcifer e sabendo que Lúcifer faria o que fez, Deus se torna corresponsável dessa estrutura. Além disso, outras perguntas que podem surgir é: como é que um Deus bom permite que o sofrimento se alastre como consequência do processo do pecado? Todas essas perguntas, na realidade, e que surgem, na realidade, dentro do contexto do mundo cristão ou do mundo que critica o cristianismo, são perguntas bastante significativas e importantes de serem feitas, ainda que elas guardem dentro de si alguns problemas lógicos, alguns problemas estruturais. Mas são perguntas pertinentes, afinal de contas, a afirmação bíblica, como por exemplo em 1 João 4,8, de que Deus é amor, parece ser contraditória a tudo isso que observamos no universo pós-pecado. Ou seja, um Deus de amor não deveria ter permitido isso. Essa pergunta fundamental, que na realidade se resume em uma pergunta só, que é: um Deus perfeito poderia permitir o mal e seria responsável por ele? Ela depende de algumas questões históricas do processo da queda de Lúcifer e depois dos seres humanos, para a gente compreender de fato onde está o ponto de equívoco da pergunta. Não que a pergunta não seja pertinente, mas ela guarda dentro dela um erro. Então, primeira coisa importante é a gente voltar ao ponto de partida, e a lição vai começar por aí, descrevendo essa batalha no céu, descrevendo o conflito do céu, até onde a cena desse conflito pode ser vista, seja pelo contexto bíblico, seja pelo contexto das descrições que a gente encontra no livro História da Redenção ou no livro Grande Conflito, deste momento em específico, ou também no livro Patriarcas e Profetas, na abertura dele, quando mostra um pouco do pano de fundo da história do pecado e depois a queda do ser humano. Quando a gente olha para o conflito no céu, duas coisas ficam evidentes a partir dos textos que a gente vai estudar nessa semana.
Olhando a Bíblia como referência primária para este estudo, em Ezequiel, no capítulo 28, a gente encontra uma breve descrição desse processo do conflito. Lá você vai encontrar um texto que diz: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor teu Deus, tu eras o selo de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, ali estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Essa primeira referência do texto de Ezequiel demonstra uma coisa muito clara: o pecado não existia em Lúcifer quando foi criado. O pecado surge em Lúcifer por uma ação deliberada de Lúcifer. Ou seja, o pecado é uma criação. Porém, distintamente de uma criação de Deus, o pecado é uma criação de uma criatura, que no seu contexto de liberdade, ou seja, de ter sido criado livre, tinha a oportunidade de criar coisas que fossem coerentes com Deus. No sentido, obviamente, estamos falando aqui de criatividade, não de criação no sentido absoluto, como Deus faz, do nada criar algo, mas é possível criar como seres que tenham inteligência, que tenham competências, é possível, na criatividade desses seres, elaborar coisas novas a partir de referências existentes. E eu posso fazer isso com a coerência daquilo que Deus estabeleceu ou divergindo de Deus. Lúcifer é a prova de uma criação livre. É a prova mais significativa do amor de Deus, quando a gente observa que Deus, sendo perfeito, sendo absoluto, permite que uma criatura crie algo contraditório ao modelo, no sentido de liberdade de criação, liberdade de inteligência, liberdade de processos. Dentro desse contexto, o próximo texto que vai aparecer na lição, que mostra essa estrutura inicial, é o texto de Isaías, lá no capítulo 14 de Isaías, os versos 12 a 14, a gente encontra uma outra referência, uma outra pista para esse surgimento do mal. Diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esses dois textos juntos, Ezequiel e Isaías, dão o pano de fundo do que se passa em Lúcifer no processo do surgimento do mal ou da criação do mal. O que acontece com Lúcifer é que, na sua grandeza, na sua glória, glória essa que foi concedida por Deus na criação dele, há um momento na história de Lúcifer que ele se acha maior que Deus ou se acha melhor que Deus por discordar das opiniões de Deus. E olhando para si mesmo e para suas competências e olhando para alguma restrição que ele vê em Deus pela sua percepção pessoal, ele começa a alimentar no seu coração uma rebelião, um desejo distinto de Deus que o leva à rebeldia. Ele insiste nessa direção, mesmo depois que ele percebe que está enganado, mesmo depois que ele percebe que está equivocado. O seu orgulho por ter avançado nestes pensamentos lhe impede de retornar e pedir perdão. Ou seja, o ato de Lúcifer é um ato de rebelião direta, é um ato de rebeldia de uma criatura livre. A grande pergunta, depois que a gente percebe isso, é se Deus, sabendo dessa rebelião e das consequências dela, não poderia ter, de alguma forma, atuado nesse cenário e bloqueado esse processo. Ou seja, não poderia ter Deus, naquele momento em que percebe que Lúcifer não tem mais volta, interrompido a existência de Lúcifer e acabado com o processo ali na raiz, sem que esse processo resultasse em tudo aquilo que a gente vê depois na cena do conflito.
Se Deus tivesse feito isso, de fato, o mal teria acabado, mas restaria uma pergunta no universo. Se Lúcifer está certo, na sua tese de que Deus é um tirano, ou se Lúcifer está errado e Deus é, de fato, uma autoridade plena de amor. É somente o tempo de exercício do mal e a percepção das suas consequências na liberdade da existência de todos os seres do universo que permitiria que o livre-arbítrio continuasse sendo a regra do universo. Porque, caso contrário, ainda que Deus explicasse quais seriam as consequências, uma coisa é a palavra de Deus, a outra coisa é a palavra de Lúcifer, e nenhuma assistência dessas consequências no parâmetro da realidade. Ou seja, nós teríamos hipóteses. A hipótese de Deus, a hipótese de Lúcifer. O que Deus faz para manter a liberdade é permitir que Lúcifer sustente a sua hipótese e prove a sua tese. Isso produziu consequências? Certamente, mas as consequências não foram culpa de Deus, foram culpas daqueles que aceitaram a hipótese de Lúcifer. Ou seja, se o pecado entrou no universo, uma coisa é o pecado entrar em Lúcifer e naqueles que acreditaram nele. A outra coisa é o pecado permear o universo por inteiro no sentido das consequências. O pecado não permeou o universo. Em algum momento da história, o pecado entra neste mundo em que estamos. E, portanto, a perspectiva daquelas perguntas iniciais é a perspectiva de quem vive neste mundo, e não a perspectiva de quem vive fora dele. Aqueles que optaram por Deus, ainda que sem a prova, aqueles que aceitaram a hipótese de Deus, de que Deus é amor, de que o que Deus estava dizendo era correto e de que as consequências do pecado seriam ruins, aqueles que acreditaram por fé em Deus, se isolaram da história do pecado e passam a assistir às consequências do pecado sem precisar sentir em si mesmo esse processo. Ou seja, vem de maneira objetiva, mas do lado de fora da cena. Diferentemente de nós, que aceitamos a hipótese de Lúcifer e nascemos dentro de um contexto de um mundo mau. Portanto, as perguntas são legítimas, mas elas estão equivocadas em função de que nós estamos olhando de dentro do pecado a pergunta e não de fora dele. Ou seja, se a gente voltasse no tempo ao marco zero dessa história, seria pedido de nós um passo de fé, confiar que Deus estava certo. E, consequentemente, os resultantes ou as resultantes do pecado não estariam manifestas em nós e nós poderíamos olhar de fora o que o pecado produz sem participar dele. É necessário que a gente faça esse exercício de nos modularmos para um outro lugar para entendermos o sentido do livre-arbítrio. Quando a gente continua a lição dessa semana, a gente vai ser levado a perceber o que significa o engano produzido por Lúcifer e o que significa a soberania de Deus. E nesse sentido, há apenas duas possibilidades. Ou a gente adora a Deus e reconhece nele a verdade, ou a gente ignora Deus e reconhece em Lúcifer a sua verdade. E espera o tempo para ver qual dos dois está certo, qual das duas teses se sustenta. No momento em que o pecado se instalou no universo, no sentido primário, Lúcifer apresentou sua tese e 1/3 dos anjos do céu foi com ele. 2/3 ficam com Deus. Esse terço de anjos que segue Lúcifer teve que acreditar nele e duvidar de Deus. Se a gente olha esse momento inicial, antes que o céu se divida de forma absoluta e não se ache mais lugar para Lúcifer e seus anjos, há um momento em particular que Deus se interpõe e clarifica todas as dúvidas, apresenta as teses de maneira explícita e dá a oportunidade que todos se decidam. E literalmente, cada um dos anjos foi se posicionando de um lado e de outro deste fenômeno. O resultado disso, imediatamente depois, é não haver possibilidade de convivência. A descrição que Apocalipse 12 faz, independente da ausência nossa de detalhes dessa cena, dá a entender de que essa batalha teve características físicas e, no sentido primário, intelectuais. Ou seja, há uma discussão de teses num primeiro momento, mas depois há a força envolvida na tentativa de permanência ou tentativa de sustentar o processo
físico de permanência no céu. O texto descreve que essa batalha resultou na expulsão de Satanás e seus anjos, e o lugar de foco para essa expulsão fora do céu vai se tornar como parada a terra. Obviamente há um intervalo entre essas coisas, no sentido de que a terra teria que aceitar o mal. Abrimos um hiato aqui e a história pula para uma outra direção. Lá na lição de terça-feira a gente vai encontrar o momento específico do nosso planeta se envolver nessa batalha. Quando Deus cria o mundo, o pecado já existe no céu, o pecado já existe no coração de Lúcifer e dos anjos que o seguiram. E quando Deus cria esse mundo, como o pecado já existe, diferentemente de outros contextos de criação de Deus, agora Deus se obriga a permitir as duas opções de forma explícita, ou seja, o mal já existe. E essa é a razão, por exemplo, para a criação da Terra num mundo perfeito, numa criação perfeita, existir no meio do Jardim do Éden uma árvore chamada Árvore da Ciência do Bem e do Mal. Ou seja, por que Deus colocou essa árvore? Não poderia Deus ter protegido a Terra para nunca Lúcifer aportar a esse mundo? Sim, Deus poderia fazer isso. E essa Terra teria sido criada como um ambiente de robôs ou um ambiente de iludidos. Afinal de contas, Deus não permitiu escolha. Diferente disso, no amor de Deus, ele explicita para Adão e Eva o contexto do pecado de Lúcifer, explicita o fato de que agora existem duas teses, alguém propondo que Deus está errado e Deus apresentando seu lado, sua visão dos fatos. E Adão e Eva teriam que decidir sobre isso. E o momento de decisão se fazia por duas árvores marcando o jardim. Uma que apresentava a soberania de Deus e a submissão a ele, chamada de árvore da vida, e a outra, a árvore da ciência do bem e do mal, que implicaria numa escolha oposta. Mas a escolha teria que ser livre dos dois. E o único lugar em que Satanás poderia ter acesso a Adão e Eva seria ali, ou seja, a misericórdia de Deus restringiu a ação de Satanás a um lugar, o que significa que Adão e Eva teriam que optar por buscar essa tese. Satanás não poderia incomodá-los fora dali. Mas se eles fossem deliberadamente à procura de Satanás, Deus não impediria. E foi isso que aconteceu. A gente conhece a história de Gênesis 3, a aproximação de Eva da árvore da ciência do bem e do mal e a oportunidade de Lúcifer de, nesse momento, apresentar suas teses. Todo esse processo que leva à queda tem uma questão de fundamento, tem um elemento por trás bastante importante, que é o levantar de dúvidas a respeito do caráter de Deus. Aquilo que levou o próprio Lúcifer a pecar, agora ele usa como tese, como referência para que os outros acolham suas ideias. E apresenta isso para Eva numa pergunta torcida a respeito do que Deus teria permitido ou não no Éden, e essa pergunta torcida leva a um diálogo. Esse diálogo, por sua vez, leva a uma afirmação direta contrária à afirmação de Deus. Deus disse, se comerem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, morrerão. E Satanás levanta uma nova tese, e essa tese é, não morrerão. Deus está mentindo, Deus está blefando e está escondendo algo de vocês, não querendo que vocês se tornem semelhantes a ele ou se tornem iguais a ele em poder e em conhecimento. E isso tudo junto num pacote de mentiras leva Eva a um processo de ilusão e curiosidade e, por fim, desejo de obter esse tipo de poder ou experiência, o que resulta na queda. Essa rebeldia de Eva imediatamente se manifesta num processo de culpa misturado com uma percepção de que ela sozinha não deveria manter isso para si e leva a Adão a mesma tese. Adão percebe o que aconteceu e agora tem que pesar na balança, ficar sem Eva e acreditar em Deus, ou ficar com Eva e esperar de Deus alguma alternativa de resolução, no sentido de, se é para morrer, morro com ela. E assim ele faz. Esse processo leva a um novo capítulo da história, que é como Deus resolveria a questão. A parte bonita de como Deus resolve a questão é a maneira como ele interage com a serpente, com Eva, com Adão. Para cada um deles, Deus faz perguntas diferentes e o diálogo vai se intensificando até que, quando chega à serpente, Deus não dialoga com a serpente, apenas apresenta para a serpente as consequências da decisão de Deus.
As perguntas feitas para Adão, que dão a oportunidade de Adão se manifestar como pecador, começam pela procura: Adão, onde estás? E depois, pela pergunta crucial: por acaso você fez o que eu disse para não fazer? Ou seja, você comeu da árvore da ciência do bem e do mal. Por que Deus faz perguntas tão toscas, tão esquisitas para alguém que já sabe a resposta? Na realidade, o problema nunca esteve com Deus, estava com Adão, para que ele percebesse o que fez. E quando Adão tem consciência do que fez, ele tem duas opções: pedir perdão ou transferir a culpa. E Adão faz exatamente isso. Ele faz o que Lúcifer faz. Adão transfere a culpa para Deus, porque a resposta de Adão é: a mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi, ou seja, a culpa é sua. Se o Senhor não tivesse feito a mulher, eu não teria pecado. É exatamente a acusação de Lúcifer. Qualquer coisa que alguém faça diferente do Senhor, o Senhor pune, portanto a culpa é sua, o tirano é o Senhor é o responsável. Ou seja, Adão aprendeu muito rápido o comportamento de Lúcifer. Deus vira para Eva e faz a pergunta: o que você fez? E Eva transfere a culpa: a serpente me enganou e eu comi. Como Deus tem limite também naquilo que é a sua ação, no sentido de misericórdia, ele não vira para a serpente e faz uma pergunta. Ele já tinha feito todas as perguntas que tinha que fazer para Satanás no céu. E para a serpente ele simplesmente vira e decreta qual será o seu fim. E o fim da serpente é uma promessa em Gênesis 3,15, ou seja, o amor de Deus se manifesta antes que o pecado se processe como consequências formais. Ou seja, antes da lista de tudo o que aconteceria com o ser humano no pecado, Deus apresenta uma promessa: porém, amizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus decreta nesse momento a extinção do mal e a derrota de Lúcifer. Obviamente, nesse momento, nenhum dos que estavam na cena compreendeu a cena por completo. Mas o que se desenrola na sequência disso, ou seja, se continuamos lendo o texto de Gênesis 3, o que a gente vai perceber é qual seria de fato a consequência de tudo isso. A acusação de tirania que pairava nas frases de Lúcifer sobre Deus e sobre o seu caráter, elas se resolvem no momento em que, na saída do Éden, antes um pouco de que Adão e Eva tenham que abandonar o seu lugar, do mesmo jeito que Lúcifer abandonou o seu, Deus executa aquilo que seria a promessa. Se a gente lembra, Adão e Eva saem do Éden vestindo roupas de pele, o que significa que dali para frente, qualquer um que olhasse a nudez deles exposta pelo pecado, não veria a nudez, mas veria a pele do cordeiro que por eles morreu. Ou seja, a saída dos dois do Éden implicou a morte de alguém para que eles saíssem vivos. Caso contrário, o pecado tem como salário direto a morte, como a gente identifica nos textos de Romanos. E a morte não se processou ali, porque antes da fundação do mundo, Deus proveu a oportunidade da vida. Ou seja, a saída de Adão e Eva explicita que antes que todo o pecado se manifestasse, Deus já tinha planejado a solução. E essa é a coisa que Lúcifer não esperava. No pecado de Adão e Eva, Lúcifer tinha duas expectativas. A número 1, de que Deus matasse os dois e ele diria para o universo inteiro que eu estou certo. Deus é um tirano e qualquer que discorda dele, ele destrói. Se Lúcifer tem como tese a outra parte, Deus não mata Adão e Eva, ele diria para o universo inteiro: eu não disse que Deus estava blefando, eu não disse que Deus era mentiroso. Tá vendo? Ele prometeu matar e não matou. Ou seja, podemos nos rebelar, Deus não é tudo o que diz ser. Essas eram as teses de Lúcifer, as hipóteses de atuação de Deus. O que Lúcifer não imaginava é que Deus resolveria o pecado de uma outra maneira. Quando Lúcifer está pronto para usar uma das duas hipóteses, Deus se apresenta e diz: não vou matá-los, eu morro no lugar de vocês. Ou seja, não sobra tese para Lúcifer. A tese de tirania se esgotou na morte daquele cordeiro que vestiu aquele casal. E dali para frente, todas as afirmações que Lúcifer pudesse fazer sempre encontrariam em Cristo e na cruz o modelo de desmascarar a tese. Ou seja, todas aquelas perguntas iniciais que fizemos, elas só fazem sentido quando a gente olha o pecado. Mas quando a gente olha para a cruz e vê o que Deus propôs enquanto solução e olha para a eternidade
que é o desejo de Deus, essas perguntas perdem o sentido. Essas perguntas são apenas descrição de uma estrutura de aprendizado para que o pecado não se levante uma segunda vez, ou seja, a manutenção da liberdade por toda a eternidade dependia do exercício do tempo e do aprendizado do tempo. A última parte da lição dessa semana vai mostrar para a gente o que Cristo faz no intervalo, ou seja, desde o pecado até a redenção, qual é a atitude constante de Deus. A figura do sumo sacerdote, presente nos textos de Hebreus que vamos estudar essa semana e nos textos da oração sacerdotal de João capítulo 17, nos permitem observar o que Deus tem feito em todo esse tempo, ou seja, pacientemente, a despeito de todas as acusações, de todas as mentiras que Satanás conta, pacientemente Deus tem esperado os seus filhos e atuado na intercessão por eles. Ou seja, a atuação do sacerdote na figura, na metáfora desse exercício chamado sacerdócio, apresenta um Deus que, de forma direta, de forma pessoal, de forma presente, se preocupa com seus filhos dia após dia. Ou seja, nenhum momento da história desse mundo, desde que o pecado se instalou até o fim da história, o ser humano esteve sozinho. Em todos os momentos, Deus esteve pessoalmente envolvido na salvação. Ou seja, de fato, só se perderá aquele que insistir em ignorar isso. Só se perderá aquele que de forma rebelde rejeitar o processo de salvação e a atuação do amor de Deus em morrer por seus filhos. Ou seja, é insano pensar em perdição. É inconsequente pensar em tirania de Deus quando a gente observa a cruz e vê o que Deus fez, vê tudo o que Ele dispôs em relação à nossa salvação. Nosso convite, enquanto estudo da lição dessa semana, é relembrar essas cenas que para nós são cenas clássicas dentro do modelo bíblico, mas aprofundar no estudo dessas cenas para perceber nos detalhes o tamanho da misericórdia e do amor de Deus nesta batalha que acontece por trás das batalhas que vemos, nesse pano de fundo, por trás das cortinas do plano da redenção. Que tenhamos um bom estudo essa semana, e não só essa semana, mas o trimestre inteiro, por conta de entendermos o que se passa, o que está em jogo nas decisões que tomamos e na ação direta de Deus, desesperadamente, entre aspas a palavra, buscando a nossa salvação. Que seja nossa resposta afirmativa, é o meu desejo para vocês e para mim, e para todos aqueles com quem a gente tiver a oportunidade de compartilhar a esperança dessa salvação. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de, num mundo mau, com todas as vicissitudes apresentadas pelas propostas e consequências das atitudes de Satanás e de nossas escolhas, que possamos, nesse mundo mau, encontrarmos salvação, encontrarmos os teus braços abertos num convite de amor, de retorno para casa, e principalmente que a alegria desse encontro permita que contemos a outros da esperança maravilhosa da vida eterna em Cristo Jesus. Dá, Senhor, que a compreensão clara desse tema do conflito aprofunde as nossas raízes na fé e principalmente aprofunde o nosso desejo de modificação, de estar próximos a partir da comunhão daquilo que é o desígnio que estabeleceste para cada um de nós, desenvolvendo um caráter adequado que nos apresente de forma digna diante de um Deus que pretende a salvação. Tudo isso te pedimos, confiado nos méritos de Jesus, e em nome dele que oramos. Amém.